Bem, olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma rúbrica do Temos que Falar. Isto é uma parceria entre a Lipor e aqui a FNAC, e a intenção é nós trazermos ao de cima e de uma forma muito ligeira temas que de alguma forma têm impacto bastante grave no nosso dia-a-dia e também no nosso ambiente. O tema de hoje é um tema que tem estado muito na berra, tem sido uma grande tendência, que é a questão do desperdício alimentar e os problemas associados a essa questão. E para nos falar um bocadinho sobre isso, temos cá connosco o Pedro, que nos vai trazer a perspectiva enquanto cliente e também enquanto gente de um restaurante, porque efetivamente ainda associamos muito esta questão do desperdício alimentar à área da restauração, ao consumidor final, às famílias, e portanto sabemos todos nós que é um problema que é transversal, mas ao mesmo tempo não há aqui uma solução única, e portanto aqui a questão hoje é mesmo expor um ponto de vista sobre este tema, refletirmos um bocadinho sobre ele também e ao mesmo tempo algumas pistas de como podemos todos juntos contribuir para isso. Pedro, aproveitava para perguntar, na tua perspectiva, como é que tu achas que esta temática do desperdício alimentar tem sido vista do ponto de vista do cliente, do ponto de vista do consumidor, e como é que nós podemos reagir de alguma forma a este problema, a este flagelo? Boa tarde, começo por agradecer o convite à Lipor para mais uma presença e um debate sobre um tema tão importante como o desperdício alimentar. Agradeço em nome individual e agradeço em nome do Grupo LB estarmos a debater mais uma vez esta problemática. Realmente é um tema que sentimos que ao longo dos anos deixou de ser um bocadinho tabu e começou-se a preocupar todos nós um bocadinho mais. Nós iniciamos junto da Lipor, e já lá vão uns anos, 2012 ou 2013, corrijo-me se estiver enganado, com a dose certa. Obviamente que o que sentimos por parte do consumidor foi que, se outrora era um tema completamente desconhecido ou muito desconhecido, ao longo do tempo e gradualmente foi se tornando um tema do nosso cotidiano e da nossa discussão de mesa e da nossa discussão de família. E, portanto, nesse sentido, sim, há uma evolução que tem que continuar, que ainda não chegou ao patamar desejável, quer em questões ambientais, quer em questões até económicas, mas sim, há uma evolução, e há uma evolução progressiva, gradual, de maior preocupação e já transversal às gerações. Se antigamente só um bocadinho aquela fração de idade com mais formação é que tinha um bocadinho mais de preocupação, nota-se hoje, e nós notamos nos nossos clientes, que é mais transversal. Já vemos o miúdo com o cuidado ou o avô com o cuidado também. Sim, nota-se uma evolução, ainda não está nos patamares desejáveis, mas sim, nota-se uma evolução. Estamos a caminhar para isso, não é? Devagarinho estamos a lá chegar. Exatamente. Mas tu achas que esta preocupação vem muito, talvez, da consciência ambiental, ou porque também ultimamente se tem falado muito das questões de saúde associadas à alimentação mais sustentável, ter cuidado com aquilo que comemos, com alimentos mais biológicos? Portanto, esta questão da saúde também tem pesado aqui nesta mudança, ou tem acelerado esta mudança no nosso dia-a-dia, nas nossas famílias, nos nossos consumidores? Claro, eu acho que de tudo um pouco. Eu acho que quando estamos a falar em questões de saúde, são sempre um chamariz de maior atenção. É normal, as pessoas preocupam-se um bocadinho mais. Eu acho que a questão ambiental ainda é um tabu, Uma barreira. Uma barreira, exatamente, um bocadinho que nem todos penetram, nem todos querem ultrapassar. Claro, quando trazemos esta problemática para questões de saúde, aumenta o interesse e aumenta a preocupação. Eu acho que é um bocadinho tudo um pouco. Os próprios tempos que vivemos, a informação e a contra-informação e tudo esta dinâmica de informação que acontece hoje chama mais a atenção a uns, embora possa promover o desinteresse a outros, mas eu acho que tem sido progressivo, evolutivo e benéfico. Estamos no bom caminho. Portanto. Eu acho que sim, acho mesmo que sim. Pegando um bocadinho nesta questão da restauração, e porque efetivamente nós temos aqui uma questão cultural por trás, não é? Portanto, ir a um restaurante, ou o sinónimo de ir a um bom restaurante é comer com os olhos, grandes quantidades de comida. Não é tanto a questão do preço pesa, mas pesa muito mais associado ao preço quanto a comida que é servida. Esta mentalidade, como é que nós podemos combatê-la? Como é que nós podemos reeducar as pessoas? Como é que nós podemos também trabalhar junto dos restaurantes esta questão e ao mesmo tempo ajudá-los a perceber que efetivamente um serviço de qualidade também pode ser não tanto com doses, mas com aquilo que está a ser confeccionado e a forma como está a ser confeccionado?
Olha, eu honestamente terei que falar no nosso caso concreto. Repara, eu sou oriundo de toda uma família que trabalha em restauração. A minha família tem restaurantes há 52 anos, através do Grupo Torres. Portanto, nós criámos o Grupo LB em 2011 e nota-se uma clara, principalmente de 2011 a esta parte, uma clara evolução até no tipo de serviço dos restaurantes, que converge exatamente com um menor desperdício alimentar. Isto porque, se realmente era verdade o que dizias, e continua a ser, do serviço de travessa, claro, quando estamos a falar em doses duplas, ou seja, doses de travessa para 2 pessoas, estaremos intrinsecamente a falar do maior desperdício alimentar. É impossível para nós, que fazemos cozinha, quantificarmos exatamente aquilo que consome um cliente num prato. É muito difícil às vezes, quanto mais numa travessa para 2 pessoas. O próprio evoluir da restauração e o evoluir da restauração nos últimos anos fez com que esta problemática melhorasse, porque passou-se de um serviço de travessa, grande parte dos restaurantes, e aqui falo melhor na realidade do Porto, grande parte dos restaurantes passaram disso mesmo, da realidade da travessa para a realidade da dose individual e para o prato. E isto otimiza muito mais quantidades, otimiza muito mais custos e reduz significativamente o volume de desperdício alimentar. Isto é uma sugestão, enquanto gestor, é uma sugestão não só pela problemática do desperdício alimentar, também económica. Tudo quanto mais for um serviço empratado, menor o desperdício alimentar e maior a receita que se consegue-se buscar a cada dose. Efetivamente, nós temos visto que nota-se uma mudança, temos aqui ainda algumas questões para limar e para aperfeiçoar. Mas uma das coisas que nós também sentimos é que às vezes os restaurantes com o dia-a-dia, não é? A azáfama do dia-a-dia, não têm tempo para pensar sobre o que está a acontecer na sua cozinha ou o que é que está a acontecer no seu restaurante e, portanto, quantos resíduos são produzidos, o custo que isso tem também quer na fatura de pagamento, quer também depois em termos de tratamento. E para fazer face a isso, fomos criando, enquanto empresa, alguns programas para ajudar os restaurantes a refletir sobre isso, no caso o Dose Certa e também o projeto Embrulha. A nossa premissa sempre é que o restaurante comece pelo conceito de Dose Certa, porque tem como missão ajudar a perceber o que é que acontece dentro de uma cozinha, portanto, quais são as dinâmicas e o que é gerado. Achas que este tipo de projetos faz sentido para a restauração? Podem ser facilmente entendíveis e aplicáveis na restauração, tanto o Dose Certa como o Embrulha, ou como é que tu interpretas este tipo de programas? Completamente de acordo. Dizer que a melhor forma de concordar é dizer que em todos os nossos restaurantes nós já executamos os 2 projetos. Eu acho que realmente existe, e eu conheço, como ninguém, se calhar, empresários do ramo da restauração, porque tenho de várias frações de idade dentro da família, portanto consigo perceber as aceitações de diversas frações. De qualquer forma, eu acho, sinceramente, e a melhor forma que eu tenho de contribuir, até mesmo para o setor da restauração, é basta experimentar. Realmente a otimização económica é mesmo grande e é mesmo rápida, porque, repare, recordam-se que quando começamos com o projeto Dose Certa, em 2012 ou 2013, ele começa com a pesagem do desperdício alimentar. Nós vamos perceber realmente a quantidade de comida que colocamos no prato sem necessidade. E claro que quanto menos comida colocarmos no prato, maior é a receita que temos. Correto? Isto é intrínseco. E, portanto, qualquer empresário do ramo da restauração que execute o projeto Dose Certa numa única semana que seja, vai ter resultados imediatos, porque nós os tivemos. E acho que é impossível não os ter, porque, claro, voltamos à problemática que falávamos há pouquinho, que é, quanto mais se trabalha com um serviço já empratado, já em prato, menor é a quantidade de resíduos. Nós sentimos isso e deve sentir isso qualquer empresário do ramo da restauração. Mas naquela restauração mais tradicional, e que sabem que isto é tudo, as modas são ciclos e o serviço de travessa mais cedo ou mais tarde vai voltar. Uhum. E nós que já estamos inseridos nesta problemática, temos que, quando isso voltar, já saber reajustar as quantidades à travessa. No início da nossa conversa dizias uma coisa que é muito verdade, ou que foi muito verdade ali nos anos 80, 90, e eu presenciei-os, que é um restaurante, para ser bom, a quantidade tinha que ser muita. Eu acho que hoje a mentalidade já muda um bocadinho, já sentimos, também porque trabalhamos com uma fração muito grande de turistas, sentimos às vezes o contrário, termos o prato muito cheio,
provoca no turista um estado de negação, porque vai sentir que não vai comer aquilo tudo. Vais ter que vender um aperitivo depois, no final, é isso? Ou um digestivo. Um digestivo, sim, era isso. Sim. Mas nem é tanto isso. O turista está muito mais sensibilizado para a questão do desperdício alimentar. Chama-nos a atenção. Se o prato for numa dose, porque nós também ainda continuamos a ter doses em canoa para 2 pessoas, e às vezes quando o turista sente e quando o cliente sente que a quantidade é exagerada, é o próprio a chamar-nos a atenção. E aí entra excepcionalmente bem o projeto Embrulha. E entra muito bem porque se durante muito tempo havia aquele preconceito de levar a comida que sobra para cá, isso foi-se diluindo ao longo do tempo. Eu acho que hoje as pessoas já não têm essa vergonha, por assim dizer. Obviamente que às vezes, e nós instruímos os nossos colaboradores nesse sentido, às vezes é preciso brincar com a problemática, dizer é melhor isto do que ir fora, ou logo à noite vai-nos recordar, ou amanhã quando aquecer a comida e voltar a comer vai-se lembrar de nós, e entrando numa dinâmica de brincadeira e de contacto com o cliente. Aligerando o problema, conseguimos que as pessoas participem. Sem dúvida. Mas participem de uma forma mais descomprimida, eu acho. Mas tu achas que aqui ainda há algum desconhecimento por parte de todos nós, portanto, das pessoas que frequentam o restaurante, mesmo dos próprios donos, sobre o que é que acontece quando tu deixas de comer e, portanto, geras desperdício, ou então quando estás na preparação e não tens tanta sensibilidade para as partes que tu podes aproveitar dos alimentos e, portanto, acabas por, se calhar, colocar num caixote de lixo alimentos, ou partes dos alimentos que até daria para aproveitar. Achas que aqui há um desconhecimento do que é que acontece ao resíduo quando eu coloco à porta? Portanto, basicamente termina ali a minha responsabilidade, ou nós poderemos melhorar de alguma forma a educação, a sensibilização, o estar mais próximo do cidadão, dar-lhe a conhecer o que é que acontece? Eu acho que isso é uma questão um bocadinho cultural. Eu acho que, voltando ao início da nossa conversa novamente, que é evolutivo. Não é? Se para uns hoje em dia isso já é claro perceberem que este desperdício vai ter que ter um tratamento, vai ter que ter custos, vai carregar custos a todos nós. Quando nós, empresários, ou nós, consumidores, olhamos para a nossa fatura da água, percebemos claramente que a grande fatia nem sequer é pela água que consumimos, é pelo tratamento dos resíduos e, portanto, é importante percebermos que quanto mais cuidados tivermos isto, mais otimizamos custos. E por isso eu dizia há pouco que em relação ao projeto Dose Certa, é praticamente impossível acredito piamente no que estou a dizer, porque é praticamente impossível que um empresário do ramo da restauração atento, que introduza o projeto Dose Certa, não tenha resultados na primeira semana. É praticamente impossível, porque nós tivemos em 4 ou 5 restaurantes, portanto, é natural que isto seja comum a todo o ramo da restauração. E mesmo em casa, respondendo diretamente à tua questão, eu acho que é uma questão cultural. Há uma maior sensibilização, é verdade. Há muita gente que tem uma noção exata de que os resíduos vão ter que ser tratados. Há muita gente que não tem sequer essa preocupação. É evolutivo, está melhor hoje, mas não é suficiente ainda. Não é suficiente ainda. Claro. Há bocado estavas a dizer que a questão do Dose Certa, das pesagens e também da sensibilidade dos restaurantes para esta temática, ou para implementar este tipo de restaurantes, tem aqui ainda... Portanto, um empresário atento teria uma grande oportunidade se implementasse o Dose Certa. Na tua perspectiva, o que é que falta para os nossos empresários estarem atentos? Portanto, o que é que lhes falta para tentarem, de alguma forma, diversificar? Até porque nós também sentimos que, ultimamente, até mais por esta questão pandémica que nós vivenciamos, infelizmente, e ainda estamos a atravessar, temos sido procurados por vários restaurantes que querem ajuda para se tornarem mais sustentáveis. O que é que eles podem fazer para seguir um caminho diferente e dar também um serviço diferente ao seu cliente? Portanto, temos aqui um nicho que já procura este tipo de coisas, mas temos um outro que não. Portanto, o que é que falta a estes clientes, estes donos de restaurantes? É formação, é capacitação, é uma mentalidade diferente? É tudo um bocadinho? É honestamente um bocadinho de tudo. Repara... A restauração é provavelmente o setor de negócio em Portugal com o maior número de empresas familiares. É também provavelmente o setor em Portugal cuja classe empresarial é mais antiga. Ou seja, e estas questões são questões mais facilmente entendíveis pela malta, pela fração mais jovem, não tem que ver com capacidades. Atenção, os melhores empresários deste país têm todos idade avançada. Não tem que ver com capacidades, tem que ver às vezes com disponibilidade tem que ver às vezes com a disponibilidade de tempo e de paciência para introduzir. E depois temos outra questão, que é as equipas de trabalho. Nós, em restaurantes familiares, normalmente temos equipas de trabalho mais envelhecidas, que já estão um bocadinho cansadas e saturadas do próprio dia-a-dia da restauração, que é bastante intenso, quanto mais introduzir.
Eu acho que é uma questão novamente cultural. Eu acho que os exemplos, os bons exemplos de sucesso, porque eu acredito que sejam todos, eu não sei se saberás melhor do que eu, mas eu não acho muito possível, realisticamente, que alguém que tenha introduzido o projeto da Ocerta não tenha tido resultados. Não vejo como, porque existe uma pesagem eu conversávamos há pouco um bocadinho e eu dizia-te uma coisa que é verdade, quer dizer, a introdução do projeto da Ocerta nos nossos restaurantes, o que nós sentimos às páginas tantas é que se tornou até uma competitividade na equipa de trabalho, um aligeirar de pressão. Brincava-se com o assunto. Quando o jovem da Copa ou a pessoa que estava na Copa sentia hoje um desperdício maior que ontem, brincava com o cozinheiro e dizia-lhe: pá, hoje de certeza puseste mais quantidade, ou então hoje as pessoas vieram com menos apetite. E este tipo de interação faz-nos ter uma noção clara de que o projeto é rentável ao fim de dias. E, portanto, se calhar o que é que falta, respondendo à tua questão, o que é que falta ao empresário? Se calhar falta presenciar registros reais que já aconteceram, ou se calhar isto que estamos aqui a fazer, que é eu transmitir uma ideia, um testemunho real, porque é mesmo real, um testemunho real da execução com sucesso do projeto. Agora, mais do que isto, um bocadinho a evolução cultural e a aceitação, eu acho que vai ser cada vez maior. Repara, estamos numa altura em que os produtos, a matéria-prima em qualquer setor está a aumentar claramente. Nós estamos numa altura em que o empresário de qualquer setor tem que pensar muito bem o futuro e a forma, o tombo que este país, e perdoem-me a expressão, vai ter que levar em todos os setores. E eu acho que o empresário da restauração vai passar por isso mesmo. Eu tive há dias uma reunião com vários empresários do setor e dizia: até quando teremos diárias a 5, 6 euros? Até quando é que isto vai ser possível? Porque o preço da matéria-prima aumenta diariamente. O preço da mão de obra vai aumentar diariamente. A captação de equipas de trabalho qualificadas é cada vez mais difícil. Portanto, tudo isto vai fazer com que o empresário tenha duas formas de ver isto. Ou aumenta substancialmente os preços e perde receita porque não há salários em Portugal compatíveis com o aumento de preços, ou então tem que reduzir custos. Claro. E o da Ocerta é um projeto ideal para se ter um controle maior sobre o desperdício e sobre os custos dentro de uma cozinha. Estavas a dizer então que, portanto, a restauração também já se está a preparar para uma nova tendência que se perspectiva para a área da restauração. Portanto, há pouco eu também dizia esta questão, que também notamos isso mesmo, que já há restaurantes que nos estão a procurar para essa ajuda. Achas que em termos de serviços, de associativismo, vocês têm ou estão bem servidos disso? Portanto, uma empresa como a Olipor cria este tipo de programas, outras empresas têm igualmente programas espetaculares para reduzir o desperdício alimentar ou então para canalizar as sobras alimentares. Achas que este tipo de preocupações já vai estar nessa nova tendência ou estará nessa nova tendência que por aí vem? Eu acho honestamente que é imperativo. Eu acho que é imperativo começar-se. Eu sei que há associações mais atentas que outras. Sei que há associações em Portugal que precisam de uma reformulação e outras precisam de uma reorganização, se calhar. E acho que este e outros são temas importantíssimos para debate e que devem entrar o mais cedo possível no debate das associações para se poderem transmitir aos empresários. Até porque, quanto mais rápido estes temas entrarem em debate nas associações, mais rápido vão chegar aos empresários e mais rápido os empresários terão melhor qualidade de trabalho e melhores resultados. E isto é imperativo para o futuro muito próximo, porque a restauração, tal e qual como foi eternamente concebida, não vai funcionar nos próximos anos. Eu não acredito mesmo, porque nós vemos a evolução dos tempos e vai passar pela restauração também, e não há hipótese. Neste momento há que reformular, em certos aspectos da restauração teremos de dar um passo atrás para dar dois à frente, eu não tenho dúvidas sobre isto. É muito fácil abrir um restaurante em Portugal, é muito fácil considerarmos qualquer coisa restaurante em Portugal, e isso tem um custo nas equipas de trabalho, um custo nos consumos, um custo no desperdício alimentar, e isto tem que ser padronizado e reformulado urgentemente, sim, eu acho. Enquanto jovem e enquanto gerente de um restaurante, qual era a mensagem que tu deixarias para as pessoas que estão no mesmo ramo do que tu, ou então para os clientes que procuram os restaurantes? Quais seriam as principais mensagens que tu darias para que esta mudança seja conjunta e não tanto imputar responsabilidades a um lado ou ao outro, mas sim uma corresponsabilidade que é importante que exista e que faz sentido, não é? Porque o desperdício alimentar, e este tema é uma responsabilidade de todos nós, não é? Porque em casa também fazemos desperdício alimentar e, portanto, só por aí o comportamento já vem também das nossas casas. Portanto, o que é que tu achas que seriam aqui as duas mensagens principais pensando nestes dois públicos?
Completamente. Olha, eu fragmentava, eu dividia a mensagem para os dois públicos. E porquê? Porque eu acho que realmente em relação ao empresário da restauração é uma questão de experimentação. Atrevam-se a experimentar e vão perceber os resultados. É a única coisa que eu digo. Não se perde tempo com o projeto todo certo. Ganha-se dinheiro. E isto é uma questão muito, muito importante para os dias em que correm. Ao contrário, a restauração, e nestes tempos de pandemia, foi se calhar o setor mais agredido pela pandemia. Foi um setor extremamente prejudicado. Obviamente que o teria que ser, e nós compreendemos isso tudo, é outra problemática para outro tema e não para hoje, mas as empresas precisam e necessitam de reformulação e de recuperar em tempo perdido. Claro. E, portanto, eu acho que para esses e para os empresários, e se calhar de empresário para empresário, deixemos-nos de olhar para a concorrência como concorrência. Quanto mais dermos as mãos, mais fortes nos tornamos, mais fortes tornamos o país e mais fortes tornamos o setor. E é uma problemática que eu deixo agora transversal já à nossa conversa, que é a restauração precisa de união. E sim, a mensagem que deixo é essa mesma. Atrevam-se a experimentar, porque é realmente benéfico e os resultados são realmente rápidos e efetivos. Para o consumidor em geral, dizer que realmente as questões ambientais estão aí, olhem para o tempo, olhem para todas as situações que nos acontecem no dia-a-dia e percebam que o mundo tal e qual como sempre foi não vai poder continuar a ser e, portanto, é importante todos nós termos a nossa cota parte de responsabilidade. Eu acho que evoluímos, acho mesmo, acho sinceramente. Nós temos 4 restaurantes, LBs, 9 no total, nós estamos em 6 ou 7 cidades e esta evolução sente-se cada vez mais. Temos restaurantes com uma fração de clientes de uma idade mais avançada, outros de uma idade menos avançada. Obviamente que a malta mais jovem se calhar tem uma maior predisposição para se preocupar com estas temáticas do que a malta mais sénior, mas também é verdade que hoje em dia a informação circula e hoje em dia a informação é transversal. Desculpa interromper-te, pegando nisso que estavas a dizer em termos da malta mais jovem, também sentes diferença nas equipas de trabalho. Há bocado dizias que a restauração, uma franja da restauração ainda era muito caracterizada por pessoas que já estão há muitos anos a trabalhar nesta área, portanto com alguma idade, não é? Portanto mais veteranos nesta matéria e que efetivamente agora em termos de preparação académica temos escolas de hotelaria, temos também formação superior nessa área. Tu sentes que as pessoas, ou que os jovens que estão a sair para esta área e que trabalham contigo ou que trabalham noutros restaurantes, vêm com uma mentalidade diferente, com uma preocupação diferente para estas questões mais relacionadas com o ambiente ou também mais relacionadas com a questão social do problema, porque o desperdício alimentar também tem esta costela, não é? Portanto, toca aqui muito fortemente estas duas vertentes. Sentes isso nessa nova franja que está a sair agora para o mercado em termos de formação? Eu seria injustíssimo se dissesse que não sentia. Não, sinto, obviamente que sinto. Sinto que o trabalho é contínuo e tem que continuar. Sinto que as escolas têm um papel preponderante, porque se nós, quando formarmos um aluno para vir a ser um profissional de cozinha, se esse aluno vai aprender consoante a matéria que lhe dermos, e se uma das matérias for o desperdício alimentar, quando o aluno passa para a atividade profissional não o vai saber fazer de outra forma que não seja ter esses cuidados. Claro. E, portanto, eu acho que quanto maior for o cuidado nas escolas e nas áreas de formação, hoje em dia nem sempre são escolas, mas em qualquer entidade formadora, quanto maior for esse cuidado, quanto maior for o cuidado de transmitir esses valores, mais se vai refletir depois na restauração. Agora, também não deixa de ser verdade que a restauração tem que continuar o processo. Claro. Porque não adianta nós termos formação académica se depois chegarmos ao restaurante e encontrarmos uma mentalidade mais quadrada que não nos deixa prosseguir e continuar com esta evolução. Por isso é que eu digo que as coisas têm que ser ligadas, mas são hoje mais ligadas do que eram há uns anos, sem dúvida nenhuma. Portanto, claramente aquilo que nos estás a dizer é que isto é um trabalho contínuo, portanto, se começamos nas escolas, desde sempre, portanto, em termos ambientais, começamos na escola a ouvir falar pela primeira vez em ambiente, ouvir falar na questão da separação de resíduos ou na entrega dos nossos resíduos, e ao mesmo tempo temos que assumir que isto não fica pela escola, portanto é um trabalho diário, temos sempre que continuar a manter esta mensagem ativa, percebermos que todos nós temos que contribuir para ela, todos nós temos que ter uma atitude muito mais consciente e muito mais responsável nas nossas atitudes, seja em casa, seja também quando vamos a um restaurante, e portanto partilhar conhecimento, partilhar conceitos é fundamental para que realmente este problema do desperdício alimentar não se propague e não seja cada vez maior, mas sim que consigamos de alguma forma reduzir o desperdício alimentar, reduzir a produção de resíduos e também continuar a usufruir de uma bela refeição em família
e de uma forma divertida para que comer, como sempre foi usual na nossa cultura, continue a fazer parte do nosso dia-a-dia e ao mesmo tempo que não se gere um problema com esta nossa cultura. Obrigada, Pedro. Nada, obrigado eu. Sem dúvida que concordo na íntegra com tudo o que disseste e eu acho que resumir a nossa preocupação é resumir nisto. Isto não pode ser um tema, tem que ser um problema. Exatamente. E tem que ser um problema que tem que ser controlado. Ou então, controlado. se calhar, não tanto um problema, que pode ter aqui uma componente mais pejorativa, mas se calhar um desafio. Um desafio para o nosso dia-a-dia. Aceito o desafio. Um desafio para o nosso dia-a-dia. Exatamente, sem dúvida. Obrigada. Obrigado eu pela oportunidade.